Tá com o áudio fechado, irmão. Tá com o áudio fechado. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade de poder lecionar a terceira e última parte desta série de estudos a respeito do presbitério. E o subassunto desta noite trata-se sobre quando o presbítero renuncia o pastoreio. Provavelmente, uma série de perguntas podem ser levantadas ao ler uma frase como essa: quando o presbítero renuncia o pastoreio. É um assunto delicado e, em certo aspecto, não deixa de ser culturalmente polêmico como os anteriores, mas é um assunto necessário que precisamos falar, precisamos tentar nos aprofundar um pouco melhor. Muito bem, queria iniciar lendo logo de cara o seguinte texto. Gostaria de que vocês me acompanhem no texto de 1 de Timóteo, capítulo 5, e leiamos o versículo 22. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Esse versículo está inserido dentro do contexto dos presbíteros. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Palavras do apóstolo Paulo dirigidas ao evangelista Timóteo. Vemos três pontos ali. O primeiro ponto é não se precipitar em impor, em colocar as mãos sobre ninguém. Ou seja, é uma forma de linguagem, é uma forma de se expressar que indica a ideia de não se apresse na hora de você escolher irmãos que vão desempenhar X funções. E o segundo ponto que aparece ali é não participe dos pecados dos outros. Às vezes isso se dá por conta da parcialidade. E o terceiro ponto é conserve-se puro. Então, como é que eu posso me manter puro dentro desse contexto, sendo imparcial e ter o máximo de cuidado puro na hora de selecionar os irmãos que vão estar encarregados de desempenhar algumas funções dentro da congregação local. Isso é muito importante, porque me parece o seguinte: na maioria das congregações, nós nos deparamos com o grande desafio de termos homens qualificados para exercer a função de presbítero. E às vezes, quando temos congregações que têm homens com essas qualificações e começam a exercer essas funções, a função pastoral, depois de alguns anos, acaba havendo alguns problemas, alguns pecados, alguns erros, talvez, e fica muito mais difícil, às vezes, em o pastor querer renunciar à sua função de pastor. Mas é bom a gente começar definindo o que é exatamente ser um pastor, ser um bispo, ser um presbítero. Porque se a gente não tiver a correta dimensão do que essas palavras significam, o resto fica muito mais difícil. Em contrapartida, quando a gente começa a entender a correta definição dessas palavras, o resto fica muito mais fácil de entender. Por exemplo, temos três palavras: presbítero, pastor e bispo. Dependendo da região do Brasil, provavelmente vai ter congregações que vão usar mais, com maior frequência, o termo presbítero. E em outras regiões, o termo mais usado, talvez por questões culturais, seria pastor. Aqui mesmo, no estado do Ceará, é muito mais comum ouvir o termo pastor. Talvez na sua região, Giovanni, o termo mais comum seja presbítero ou ancião, de fato, né? Quando eu converso com irmãos dos Estados Unidos, geralmente eles usam o termo inglês chamado elder. Elder
do inglês em português significa ancião, uma tradução literal da palavra presbítero. E muitas vezes nós temos dificuldades de entender o sentido de certas palavras, porque muitas palavras no Novo Testamento, por exemplo, não foram traduzidas, foram somente transliteradas. A transliteração é quando você pega os sons de uma palavra numa língua estrangeira e as adapta na tua própria língua. Por exemplo, aqui no Brasil tem pessoas com o nome Charles. Charles é uma transliteração do nome inglês Charles. Se a gente for traduzir o nome Charles ou o nome Charles, uma tradução seria Carlos. Então, quando a gente ouve a palavra presbítero e a palavra bispo, são transliterações. Mas o que exatamente seria a tradução dessas duas palavras? Presbítero é uma transliteração do grego presbíteros, que significa ancião, uma pessoa de idade. A palavra bispo é uma transliteração do grego episcopos, que significa cuidador. E quando temos a palavra pastor, nós sabemos que a função do pastor é pastorear, ou seja, cuidar do rebanho. Que episcopo significa cuidador, ou seja, tem a mesma função que o pastoreio. Então, quando a gente ouve a palavra pastor e a palavra episcopos ou bispo, tem o mesmo sentido, ou seja, cuidador. Quando você for ouvir essas duas palavras, pastor e episcopos ou bispo, significa cuidador, aquele que cuida, e no contexto congregacional, aquele que cuida da congregação. Presbítero é aquele que tem uma idade avançada. E tendo definido essas três palavras, posso afirmar o seguinte: todo pastor bispo é presbítero, mas, porém, nem todo presbítero é pastor bispo. Repito, todo pastor bispo é presbítero, mas nem todo presbítero é pastor bispo. É diferente. Diferente não somente na ordem, mas também no sentido, na conclusão, na lógica. Por quê? Porque para poder desempenhar a função de pastor ou a função de bispo, que é a mesma função, a função de cuidador, você precisa primeiro ser um presbítero, ou seja, você precisa ser um ancião, uma pessoa de idade avançada no sentido literal. Por que você primeiro precisa ser uma pessoa de idade avançada no sentido literal? Porque para você obter e principalmente manter essas qualificações que a gente encontra no terceiro capítulo de 1 Timóteo e no primeiro capítulo de Tito, demora tempo. É aquela frase que eu citei no estudo anterior. A matéria-prima da maturidade é o tempo. Nós amadurecemos não por causa do tempo, mas através do tempo. Então, não é porque fulano, cicrano tenha 30 anos na fé que automaticamente vai ser maduro na fé. Porque nós não somos maduros por causa do tempo, senão através do tempo, através do bom uso do tempo. Então, quando um irmão se desempenha em amadurecer, isso vai levar tempo. De fato, outra leitura interessante que nós podemos ler hoje se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. O texto diz o seguinte: portanto, palavras do Senhor Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês.
A palavra perfeito nesse versículo não é no sentido da gente conseguir fazer de tudo com perfeição, como Deus faz. Mas a palavra perfeito ali é no sentido de sermos maduros espiritualmente falando. Um sinônimo disso é quando você é, através e por causa da palavra de Deus, uma pessoa sábia. De fato, existe uma diferença entre o conhecimento, ou melhor dito, existe uma diferença entre ser inteligente e ser sábio. O inteligente é aquele que tem a faculdade de poder entender aquilo que ele está estudando ou lendo. E o sábio é aquele que consegue corretamente aplicar aquilo que ele entendeu através da sua inteligência. Ou seja, todo sábio é inteligente, porém, nem toda pessoa inteligente é sábia. Algo parecido ao mesmo sistema lógico que a gente viu na frase anterior. Então, quando você amadurece na fé, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa inteligente também, automaticamente, quando isso se dá através e por causa da palavra de Deus. Isso é muito importante porque tem três textos para a gente refletir. O primeiro texto está em um livro de categoria sapiencial, ou seja, sabedoria. O texto está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Não precisamos ler o versículo na íntegra, somente vou ler a primeira metade desse versículo, no capítulo 2, versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ou seja, aquele que busca agradar a Deus, Deus lhe dará sabedoria. Outro texto interessante sobre o assunto está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Será que há diferença entre esses dois textos que eu acabo de ler? Porque o primeiro texto menciona que para obter a sabedoria divina, primeiro é necessário buscar agradar a Deus, enquanto que o segundo texto menciona que se nós queremos sabedoria divina, precisamos somente pedir, porém, com fé. Será que são duas ideias que estão se contrariando? Não, se complementam de fato. E aí vem o terceiro texto, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá aí a complementação do um e do outro. O primeiro texto menciona que se você quiser sabedoria, primeiro você precisa buscar agradar a Deus. E o segundo texto menciona que para você obter sabedoria, você precisa pedir a Deus, porém com fé. E quando lemos o terceiro texto, nós podemos entender que de que forma podemos agradar a Deus? Através da fé. E a fé é muito importante entender no sentido bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por quê? Porque a fé bíblica não é somente o ato de crer naquilo que você não consegue enxergar, mas a fé bíblica é também no sentido de se manter firme, ser fiel na palavra do Senhor. Isso de maneira resumida, claro. E esse assunto tem a ver com a função do presbítero. Tem muito a ver, sabe? Por quê? O primeiro passo é
obter as qualificações para exercer a função de pastor-bispo. Só que isso vai levar tempo, vai levar anos. E quando você conseguir, você vai ser literalmente um ancião, uma pessoa de idade. Quantos anos? Eu não sei exatamente, mas com certeza você vai ter idade suficiente para ser chamado de ancião. Quando você for ancião, tendo essas qualificações bíblicas, você poderá, junto com outros irmãos que também estão na tua mesma condição, você poderá exercer a função de pastor-bispo. Que, de novo, quando a gente fala de pastor ou de bispo, significa cuidador em ambos os casos. Por isso que eu digo, todo pastor-bispo é presbítero, mas nem todo presbítero é pastor-bispo. Isso é muito importante para a gente entender. Então, a função em si que a gente está mencionando é a função do cuidador. Então, podemos afirmar o seguinte também, outra coisa que podemos afirmar. Na maioria das congregações, temos jovens, adultos e velhos, anciãos. Em certo aspecto, em cada congregação, ou na maioria, principalmente aquelas congregações que têm vários membros, podemos chamar que há presbíteros e presbíteras em cada congregação. Por exemplo, o Sérgio, ele é presbítero, né? O Sérgio de Santa Catarina, talvez? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria. Pois bem, o Sérgio, provavelmente, o Sérgio é um presbítero. Em que sentido? De ser uma pessoa de idade, de idade avançada. Agora, se ele está exercendo a função pastoral, a função de bispo, a função de cuidador, aí eu não sei. Aí ele tem que me confirmar se ele está fazendo isso ou não, né? Então, isso é importante entender, porque eu observo que muita gente tem certo problema em discernir a diferença entre essas palavras. Em outras palavras, você quer cuidar da congregação junto com outros cuidadores, porque o presbitério exige uma pluralidade de presbíteros, né? Então, se você quiser cuidar da congregação, você primeiro precisa ser presbítero, ou seja, uma pessoa de idade. E, de novo, provavelmente um dos principais motivos de toda essa confusão se deva ao fato de que muitas Bíblias, ou a maioria delas, foram simplesmente transliteradas e não traduzidas, como no caso de presbítero e bispo, né, que são transliterações. Observe alguns textos onde esses termos, né, bispo, pastor, presbítero aparecem juntos. Leiamos, por favor, o texto de Atos, capítulo 20, versículo 17. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ok, temos aqui o grupo dos presbíteros. E no mesmo capítulo, leiamos agora o versículo 28. 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Os três termos aparecem nesses versículos. Só que a pessoa é um presbítero, pessoa de idade, exercendo a função de cuidador na hora de pastorear ou ser bispo. Ou seja, bispo e pastor são sinônimos ali, né? De fato. Então, fica muito simples nesse aspecto. Qual a função do cuidador ou dos cuidadores, do grupo de cuidadores? Cuidar. Se tem um grupo de cuidadores, sua função principal é cuidar. E cuidar de uma congregação local
não é exatamente a mesma coisa que ensinar como um professor. Não necessariamente. Muitos de vocês têm filhos e netos, então, pela experiência, vocês provavelmente não terão dificuldade em compreender, por exemplo, quando as crianças vão para a escola, qual a função do professor? A função dos professores é, primeiro, repassar uma série de informações, uma série de conhecimento e ajudar esses jovens a desenvolverem sua inteligência, sua parte cognitiva. Enquanto que uma das principais funções dos pais, dos avós, etc., é de educar essas crianças. Educar, dependendo da sua região, pode ter diferentes sentidos, né? Eu tenho conhecido irmãos de diferentes lugares do Brasil e tenho percebido na prática que alguns irmãos e irmãs entendem de uma forma diferente o que significa a palavra educar. Mas educar para além de preparar cognitivamente a pessoa, educar também significa formar um bom cidadão, formar uma pessoa idônea, ajudar que essa pessoa possa crescer saudavelmente em todos os aspectos. Então, demanda é um trabalho muito mais exigente. Um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe tem um trabalho muito mais exigente do que a função de um professor numa escola, nesse sentido. Estamos falando de vidas. Então, os cuidadores das congregações, eles não somente vão ensinar, mas eles vão educar as congregações, os membros das congregações, através da palavra do Senhor. Para quê? Por vários motivos. Por exemplo, para evitar que os membros caiam nas tentações e nas provações. Eu sei que no texto em grego há uma palavra grega cujo sentido, dependendo do contexto, pode ser tanto provação quanto tentação. Mas eu não vou me adentrar nesses quesitos agora. Mas no português, nós entendemos que toda aprovação vem fora de nós e toda tentação deriva-se dentro de nós. Então, a aprovação é quando alguém chega e te desafia. A tentação é quando você, dos seus próprios desejos, você fica atraído por algo que não deveria. E com o cuidado dos cuidadores da congregação local, eles vão te preparar, te orientar, te aconselhar, te consolar, te instruir, te ensinar, para que você, na medida do possível, não caia nas provações e tentações. E também para que você possa amadurecer aquilo que foi lido em Mateus capítulo 5, verso 48, buscar ser perfeito como o Pai, no sentido de ser maduros o suficiente na fé. E, de novo, a fé não somente é o ato de crer, mas também consiste no sentido de se manter firme na palavra do Senhor. E, de fato, quando você se mantém firme na palavra do Senhor, isso implica um estilo de vida, porque a fé tem uma parte teórica e também uma parte prática. Então, uma pessoa de fé é uma pessoa que tem um determinado estilo de vida. E como diz Efésios 4:5, há somente uma fé, ou seja, uma fé bíblica, um tipo de fé bíblico aprovado por Deus. E quando você tem fé, que é o ato de crer, significa que ao ter uma fé bíblica, você crê numa doutrina bíblica. E essa doutrina bíblica manifesta a vontade verdadeira do Senhor. E como diz Mateus capítulo 7, versículo 21,
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, para entrar nos céus precisa fazer a vontade do Pai. Mas para fazer a vontade do Pai precisa conhecer a vontade do Pai. E você conhece a vontade do Pai através da doutrina bíblica. E quando você acredita, entende, acredita e pratica a doutrina bíblica, você tem uma fé bíblica. E aí você está encaixado naquilo que diz Efésios capítulo 4, versículo 5. Uma só fé. Então, é esse tipo de cuidado que os cuidadores das congregações devem ter. Isso significa que os cuidadores não podem desempenhar diferentes funções na igreja? Podem sim, podem. Pedro era apóstolo, mas também era presbítero. Enquanto que Paulo, ele era apóstolo, mas também era mestre dos gentios, ele era pregador, ele era evangelizador também, dependendo do momento. O próprio Filipe, do grupo dos sete, ele era diácono, mas também ele era evangelista. O próprio Estevão, ele também era outro diácono do grupo dos sete, mas ele também era pregador, anunciador da palavra de Cristo. Então, dá para ter uma multiplicidade de funções. Só que, quando a gente fala de pastor e bispo, nós estamos falando de funções, não são cargos, ou melhor dito, não são posições hierárquicas, são funções. Inclusive, a gente tinha mencionado isso um pouquinho no estudo anterior, mas é bom reler. Leamos, por favor, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler esse mesmo versículo em duas traduções aqui para que vocês possam ver e comparar. Na versão NVI BR, edição 2011, o capítulo 3, verso 1 diz: Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, cuidador, deseja uma nobre função. E na versão ARA, o texto diz: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, esse está mais próximo do original, né? Episcopos. Significa cuidador. Excelente obra almeja. Na NVI traduz como nobre função. E na ARA traduz como excelente obra. É uma função. Ser cuidador é alguém que exerce a função de cuidar de uma congregação junto com outros cuidadores. E aí vem a pergunta: o que determina uma pessoa ser cuidador ou não? O que determina? Vou tomar um pouquinho de aguinha aqui. Bom, eu tinha citado no estudo anterior uma ilustração de um tradutor. O tradutor é enquanto traduz, enquanto tem essa capacidade também. Mas, vamos lá. Devido ao fato do bispo ser uma função e não um título hierárquico, né? É um tipo de ministério, é um tipo de forma de atuar, de agir na congregação, é um tipo de serviço. O pastor é pastor enquanto pastoreia. Em outras palavras, o pastor é pastor enquanto pastoreia. Sabemos que o primeiro passo é o homem cristão conseguir atingir todas essas qualificações prescritivas, como a gente tem estudado na. Por consequência natural lógica, quando ele alcançar tudo isso, ele vai ser ancião, né? Naturalmente falando, vai ser um presbítero. Então, o primeiro passo é ser um presbítero com essas qualificações prescritivas.
O segundo passo seria, junto com outros presbíteros aptos para a obra de cuidar da congregação, seria começar a exercer a função de cuidador. Só que, quando o pastor bispo, eu vou começar a usar a partir daqui para frente somente o termo cuidador. Quando uso a palavra cuidador, me refiro ao termo pastor bispo, que é uma função. Quando o cuidador faz várias obras na igreja, menos a obra de cuidar, podemos chamar essa pessoa de cuidador? A resposta é não. Eu tenho percebido na prática que há congregações onde certas pessoas são chamadas de pastor fulano, pastor cicrano, etc. Só que no dia a dia, esses pastores, uso aqui a palavra pastor porque eu tenho usado aqui no Ceará, por exemplo, esses pastores, no dia a dia, eles têm seus serviços alheios à igreja, nada relacionados, nada vinculados à congregação. Está aí tudo bem. Mas esses pastores ficam somente servindo no domingo e às vezes não sempre ficam pregando, né, na pregação dominical ou ensinando na aula dominical. E só, o assunto morre aí. Será que realmente essas pessoas estão cuidando da congregação? Eu sei que ensinar é uma forma de cuidado, só que é mais do que isso. É mais do que isso. Então, não podemos considerar fulano e ciclano de cuidadores quando eles não estão desempenhando a função de cuidador. Pode ser que estejam desempenhando outras funções. De fato, quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre os diferentes dons que há na igreja ou na congregação local. Tem também outros textos parecidos a esse assunto. Só que quando a gente observa a palavra dom aqui nesses textos, como essa carta, muitas vezes os irmãos tendem a associar a palavra dom na ideia moderna de dom, ou seja, aquele que nasceu sabendo fazer aquilo, ou inclinado a saber fazer aquilo. Por exemplo, fulano nasceu com o dom de desenhar, fulano, cicrano nasceu com o dom de cantar. Mas não é bem assim. Aqui é uma espécie de eufemismo. Eufemismo é uma forma de suavizar aquilo que você vai falar, para que fique mais agradável. Dom, aqui, é no sentido de responsabilidade. É Deus que vai distribuir diferentes responsabilidades a cada membro da congregação. Olha só o que diz a partir do versículo 4 em diante. Há diferentes tipos de dons, no sentido de responsabilidades, no sentido de funções, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, no verso 4, quando lemos o verso 4, 5 e 6, está falando o mesmo assunto com diferentes palavras, mas a ideia é exatamente a mesma. Dom aqui é no sentido de responsabilidades e funções. E o versículo 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, quando Deus, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, distribui diferentes funções numa congregação, é porque isso vai visar o bem comum da congregação e nunca o bem pessoal, ou pelo menos é, é isso que eu entendo ali. E pulando alguns versículos, o versículo 11 menciona o seguinte: todas essas coisas, porém,
são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, é o Espírito de Deus que nos capacita para desempenhar uma série de funções. E é interessante isso porque quando a gente lê sobre a escolha do grupo dos 7 diáconos em Atos capítulo 6, no versículo 3, Atos capítulo 6, versículo 3, havia 3 requisitos ali na hora de escolher o grupo dos 7. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, né? Quem é que está cheio do Espírito? E isso é interessante porque, como temos visto na leitura da carta anterior, é o Espírito de Deus que vai selecionar o tipo de função que nós vamos desempenhar na congregação ou na igreja como um todo. Eu uso a palavra congregação e igreja em sentidos didáticos, porque quando a gente analisa esses termos no texto na língua em grego, é basicamente a mesma coisa. Quando a gente faz uma distinção de igreja universal e congregações locais, é mais no sentido didático, para a gente facilitar o nosso estudo. Então, o cuidador é uma função, mas se aquele irmão não está desempenhando a função de cuidador, então não pode ser nem sequer chamado de cuidador, porque seria uma mentira. Por isso que Paulo, nessas primeiras leituras que a gente teve, em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 22, por isso que Paulo disse para Timóteo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Não devemos nos apressar. E com isso, tem uma qualificação que implicitamente está no capítulo 3 de 1 Timóteo, no capítulo 1 de Tito. O pessoal pensa que é impossível obter todas essas qualificações. Acha uma espécie de exagero de fato. Mas, com o tempo, dá sim, é possível. E, e ainda vamos acrescentar outra qualificação, outra exigência. Mas, na realidade, essa exigência já estava ali presente de maneira implícita. E é a humildade. Porque é necessário que toda pessoa que quiser cuidar da congregação precisa de humildade. Pelo menos há 2 motivos, pode ter mais. O primeiro motivo é o seguinte: sem humildade é impossível aprender, é impossível adquirir essas qualificações. É impossível. E o segundo motivo é, sem humildade, mesmo que o cuidador esteja em pecado, mesmo que o cuidador perca as qualificações, não vai querer sair da função, não vai querer perder o título, não vai querer perder o adjetivo de pastor ou presbítero, dependendo da região, ou ancião, de fato. E isso acontece realmente. Por que que tem presbíteros, anciãos, cuidadores que não querem abrir mão dessa função? Cada caso é um caso, mas, a grosso modo, alguma das principais razões é, para eles, isso representaria a ideia de um retrocesso, a ideia de uma regressão. Em outros casos, principalmente para os cuidadores que estão dependendo financeiramente da congregação local para o seu sustento, ou de alguma outra congregação, não sei,
É porque para eles, se eles perderem a função de cuidador, eles perderiam o sustento. E eu digo para essas pessoas, não tem porquê necessariamente, mas cada caso é um caso. Por exemplo, se um cuidador, quando a gente observa para ele se mantém intacto, se mantém firme, se mantém prestativo, mas os filhos se desviarem da fé. E aí? A gente já falou sobre esse assunto. Se os filhos do pastor se desviarem da fé bíblica, eu entendo que esse cuidador deve abrir mão da função. Mas isso significa que ele vai perder o sustento? Não necessariamente. Porque se for só esse o caso, né? Os filhos se desviaram, mas na parte do pastor em si, ele continua sendo o homem fiel, um exemplo positivo, alguém que está ensinando, evangelizando, cuidando, papá. O que pode acontecer num caso como esse, talvez poderia simplesmente começar a desempenhar outras funções na congregação, como evangelista, por exemplo. E aí, não necessariamente deveria perder o seu sustento. Então, não é um bicho de sete cabeças. Mas mesmo se com essa solução o irmão não quiser abrir mão dessa função, então creio que lhe falta humildade. Creio que então se posiciona por orgulho. Porque, de novo, para as pessoas, humanamente falando, representaria a ideia de retrocesso, de uma regressão. Não tem nada de errado com isso. Pode acontecer. E eu tenho ouvido muitas histórias de muitos antigos cuidadores nos Estados Unidos que eles justamente abriram mão do serviço de cuidar da congregação por esses motivos, né? Os filhos se desviam da fé. E eles mesmos, voluntária e espontaneamente falando, se aproximaram à congregação para dizer: meus irmãos, agradeço pela oportunidade, mas devido a isso, eu vou deixar de servir como cuidador da congregação. E eu vejo isso como exemplos positivos. Eu acho muito bacana aquilo. Então, é, outra qualificação que fica implícita ao lermos o capítulo 3 de 1 Timóteo e o capítulo 1 de Tito é o compromisso e a responsabilidade. Porque para você desempenhar a função de cuidador, você tem que manter também essas qualificações. E você tem que desempenhar a função de cuidador na congregação. Mas para isso você precisa de compromisso, de disciplina, ser um homem responsável. A gente aprendeu na lição anterior que essas qualificações não é somente para você se tornar o cuidador, mas é para você poder exercer essa função. Então, enquanto você exerce essa função, você precisa ter do lado essas qualificações, como a gente já tem aprendido. Então, precisa de compromisso, precisa de responsabilidade, tanto para manter suas qualificações, quanto para você desempenhar a função de cuidador. Irmãos, eu conheço congregações, não vou citar lugares nem pessoas, mas conheço congregações que aparentemente têm pastores, têm cuidadores, têm presbíteros, mas muitos irmãos estão saindo, se desviando da fé, congregando em denominações. Conheço congregações onde no grupo dos jovens as mulheres ficam orando, mesmo na presença de homens. Aí eu pergunto,
Cadê o cuidado dos pastores? Eu sei que esse cuidado não é somente para os cuidadores, mas principalmente para eles, né? Porque eles têm essa função. Cadê? Então, é, é uma situação triste, acontece hoje em dia, não somente no Brasil, mas imagino que no mundo inteiro. De fato, eu estava conversando com o irmão dos Estados Unidos recentemente, há poucos dias, e ele tem dito para nós que esses problemas que a gente está lidando aqui acontecem lá com muita frequência nos Estados Unidos. É no mundo inteiro, de fato, né? Não é uma coisa nova, mas precisamos aprender. Quem vai cuidar da congregação não somente de maneira explícita precisa dessas qualificações, mas também precisa ser humilde, ter humildade para obter e manter as qualificações e para renunciar à função quando for necessário, ou quando perder umas qualificações, ou quando viver no pecado, né? Mas, por exemplo, quando o cuidador perder as suas qualificações, ou quando ele começar a viver no pecado, o que que a gente tem que fazer? Bom, vamos ler alguns textos aqui. Os dois textos estão em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, leamos primeiro o versículo 1 e 2. Versos 1 e 2. Não repreenda asperamente o homem idoso, ou seja, o presbítero, e todo pastor bispo é presbítero. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, devemos tratar esses cuidadores presbíteros como pai na hora de repreender, na hora de corrigir. Okay? Esse é o tom, a forma que vamos nos expressar. Agora, vamos pular alguns versículos, mas dentro do mesmo capítulo, leiamos a partir do versículo 19 em diante. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Temer não é a mesma coisa que ter medo. O temor significa reverência, significa respeito. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade. E olha que até o capítulo 5 Paulo escreveu muitas coisas, inclusive as qualificações para desempenhar a função de cuidador. E como devemos observar tudo isso sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos, ou seja, não se precipite em escolher os homens que vão desempenhar X funções sobre ninguém. E não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Ser cristão é a melhor coisa que pode acontecer por nós. Palavras de um irmão me consolando. Todos nós precisamos de instrução e consolo, né? Ele disse para mim: ser cristão é a melhor coisa que pode acontecer conosco, mas também é muito difícil. Principalmente é muito difícil porque quando você quer seguir a palavra do Senhor, muitas vezes nós seremos odiados. Por quê? Porque vai contra a vontade das pessoas. E Jesus nos advertiu disso. Mas nós devemos observar esses detalhes sem parcialidades e sem favoritismo.
Então, quando a gente observa o grupo dos cuidadores em pecado, por exemplo, o tom é, a forma de se expressar é conversar com ele como se fosse um pai. E de fato, a função de cuidar é algo parecido ao que faz o pai e a mãe, cuidar, né? E devemos nos expressar com eles como se fosse um pai para nós, porém acompanhado de testemunhas, porque é um assunto sério. Estamos falando das pessoas que cuidam da congregação. Humanamente falando, é muito sério nesse aspecto. Mas isso demonstra que não existe hierarquia na congregação. Ninguém é superior ou inferior ao outro. E daí, com toda essa bagagem, podemos ler 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos teus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E olha o que diz o versículo 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Muito bom, muito bom. Interessante que Jesus, no Apocalipse, é retratado como o Cordeiro, e aqui é retratado como o Supremo Pastor. Interessante. Mas então, o versículo 3 desse texto menciona que eles não devem agir como dominadores, até porque o dono da igreja não é o grupo de cuidadores. O dono da igreja é Cristo, a igreja é de Cristo. Entretanto, todavia, na prática, às vezes a gente observa algumas congregações, cuidadores agindo como se fossem os donos, como se fossem também os donos da verdade, né? Então, por isso é muito importante, não se precipite na hora de impor as mãos nas pessoas que vão cuidar das congregações. Além dessas qualificações explícitas, tem que ter humildade para adquirir as qualificações e também humildade para renunciar à função, caso realmente for necessário. E, de fato, eu aconselho toda a congregação o seguinte: quando uma congregação estiver preparando a escolha dos cuidadores, façam a seguinte pergunta para eles, para os candidatos. Meu irmão, caso você perder uma dessas qualificações, ou caso você deixar de servir essa função, ou caso você viver no pecado, o irmão está disposto a renunciar à função? E ele tem que responder isso perante a congregação. Tem que ser uma confissão pública. Eu aconselho isso, né? Porque vai ter testemunhas, né? Por quê? Para ter menos trabalho no futuro. E eu espero que todo irmão que desempenhar a função de cuidador fique assim para sempre, porém, dentro dos padrões bíblicos.
Mas a gente sabe que na prática há cuidadores que se desviam da fé, começam a ter ideias estranhas, ficam preguiçosos, etc., né? Há casos e casos. Então, eu aconselho isso, a fazer essa pergunta, né? Com testemunhas perante a congregação. Então, basicamente, essa seria a lição desta noite. Deus continue nos abençoando e deixou o espaço aqui para as perguntas, comentários, etc. Obrigado, irmão Sebastião, pelo encerramento desse estudo maravilhoso. Agradeço a Deus pelo teu ministério e pela tua disposição em nos ajudar, trazendo teus conhecimentos e compartilhando conosco, irmãos em Cristo. Se alguém tiver alguma manifestação, é só levantar a mãozinha que eu enxergo ou o próprio no reagir ali. Fique à vontade. Essa aula eu vou